pra você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado de coração, um grande abraço e até a próxima. Sim, eu morri. Eu sou o Pedro Vieira e esse é o canal Ondas. Bom, eu queria avisar que esse vai ser um vídeo mais explicativo do porquê eu sumi e sobre o futuro desse canal. E ele vai ter um formato um pouquinho diferente dos vídeos que eu postei anteriormente. Sinceramente, eu não sei nem por onde começar. Então vamos por partes. Em resumo, foram por 3 fatores. Eu mudei de casa, me acidentei de moto e abri uma empresa. Mas tenha calma, eu vou explicar mais detalhadamente para vocês o que aconteceu. A mudança. Eu tive que mudar da minha antiga casa às pressas. Caso vocês não tenham percebido no início do vídeo, não só o cenário é diferente, como a casa também é. Não quero ter que entrar em detalhes do porquê teve que ser assim, mas na época a casa atual ainda estava sendo construída. Aqui no meu quarto ainda nem tinha sido rebocado. Todos os dias tinha sons de furadeiras e outras máquinas sendo usadas, e isso acabou me impedindo de gravar os vídeos. Porque eu não tinha um ambiente favorável para gravar os vídeos, porque tinha muita poluição sonora, e fora que eu não tinha nenhum cenário para poder estar gravando os vídeos ou algum tempo para poder fazer isso, porque eu também estava ajudando nas obras. Esse foi o ponto principal para eu ter parado de atualizar o canal. Ao menos por 1 mês ou 2, mais ou menos, até a obra ser finalizada no meu quarto. Só que aí entra outro fator para eu ter parado com o canal. Onde eu morava era no centro da cidade, e atualmente onde eu moro é literalmente no meio do mato. Em resumo, fazer compras pela internet fica um pouquinho mais complicado aqui onde eu moro, principalmente quando você está comprando do AliExpress ou Shopee, alguma dessas lojas, porque o Mercado Livre já tem pontos de retirada aqui na minha cidade, e essas lojas chinesas não tem, obviamente, Só que até aí eu não tinha desanimado do canal, eu estava até disposto de fazer as entregas na casa de algum amigo meu para depois eu ir lá buscar. Só que nesse período de tempo aconteceu uma coisa muito grave na minha vida: o acidente de moto. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu achei muito irônico um dos comentários em um vídeo aí que eu não lembro qual é do meu canal. Mas nele o rapaz estava falando que eu morri, e o pior de tudo, tinha um comentário resposta perguntando se era verdade. Eu achei isso muito engraçado porque eu quase que morri mesmo nesse período de tempo. Ao decorrer desse vídeo eu vou estar explicando melhor do porquê que eu resolvi gravar esse vídeo explicando o sumiço. Mas esse foi um ponto principal para eu ter voltado para estar fazendo esse vídeo aqui hoje. Resumindo a história, eu literalmente bati de frente com o carro enquanto eu voltava da casa da minha namorada. E lembrando, eu tava de moto. Apesar de eu não correr muito de moto e sempre prestar atenção quando eu tô andando, esse acidente não teve como evitar, eu juro. Eu tava numa rua de mão dupla, ou seja, passa carro nos dois sentidos, tanto quando subindo quanto descendo. O limite da pista, se eu não me engano, era de 60 por hora. Só que naquele dia e naquele horário, eu tava ciente que ali naquela rua o pessoal faz muito gato, ou seja, eles invadem a pista, que no caso seria a minha, para poder encurtar o caminho. E como eu tava ciente disso, toda vez que eu via um carro eu sempre reduzia, tinha mais atenção, tomava mais cuidado para evitar qualquer acidente. Só que, como eu disse, esse acidente não teve como eu evitar. Apesar de eu ter visto o carro, eu tava indo em direção a ele, e quando eu ia passar por ele, eu juro que se ele esperasse mais 2 segundinhos eu tinha passado por ele e teria seguido minha vida normal, entendeu? Estaria em casa, nada disso teria acontecido. Só que quando eu tava passando por ele, ele virou e entrou de uma vez na minha pista. E aí terminou que a gente bateu de frente, porque não deu nem tempo de eu apertar o freio, de tão rápido que foi. E nisso eu machuquei minhas pernas, minhas costas, meus ombros. Eu fiquei bem dolorido, apesar de não ter quebrado nada, eu fiquei 5 dias em cama. A minha moto tinha um protetor lateral de carenagem, e quando eu bati de frente com o carro, eu fui arremessado com tanta velocidade para frente que as minhas pernas bateu nesse protetor de carenagem. E a canela da minha perna esquerda bateu com tanta força nesse protetor de carenagem que uma parte da carne ficou podre. Literalmente, ela morreu, eu tive que voltar depois numa UPA para poder retirar a parte que tava podre. E nisso eu fiquei mais um tempo sem poder gravar vídeos. Fora que o meu canal eu comprava e fazia reviews de peças, e como ele é um canal pequeno eu não tenho lucro com o canal, então eu tirava do meu bolso para estar comprando as peças e fazendo esse review. E com esse acidente, acabou que eu tive um prejuízo muito grande com a moto. O cara, apesar de estar errado, não pagou nem 3/10 do valor que ele causou com o acidente. Não vou entrar em mais detalhes desse acidente e detalhadamente de como ele aconteceu, porque esse não é o foco do vídeo. Mas se quiserem eu posso estar gravando um vídeo explicando melhor o que aconteceu nesse dia. Fora essas coisas que eu acabei de citar, ao menos algo de bom aconteceu nesse período. A empresa. Eu desde bem novinho sempre fui fascinado por jogos. Ah, cara, porra, isso é só um jogo. Você não pode dar rage, não xinga minha mãe, cara, é só um jogo.
Por isso que ele tá no bronze, moleque. Apesar de na época meus pais não terem condições de me dar um console ou algum PC, eu sempre que tinha oportunidade eu ia nos meus vizinhos pra estar jogando o videogame deles, ou ia na casa de algum primo que tinha computador pra me poder estar jogando, e até mesmo naquela época meu pai tinha um notebook. Esse notebook não era bem dele, era do serviço dele, mas sempre que eu podia eu tava jogando aqueles sites famosos, tipo Clique Jogos, Freevee, Ziguinho, entre outros aí. Só que na minha visão aqueles jogos eram muito repetitivos. Tipo, tinha um script pra você poder fazer as coisas, entendeu? Você não tinha muita liberdade. E como eu tinha essa sensação, eu pensei, vou fazer o meu próprio jogo. E obviamente, se você algum dia pensou em desenvolver algum jogo, eu tenho certeza que você foi lá no Google ou YouTube e pesquisou como criar um jogo. E foi exatamente isso que eu fiz na época. Só uma observação, eu conheço o YouTube desde a época que a gente dava estrelinha nos vídeos ao invés de dar like. Se alguém aí é dessa época, por favor, comente aqui embaixo. E no meio dessas pesquisas de como criar um jogo, eu achei um site que dava pra fazer um jogo, só que ele também era muito limitado, eu não tinha muita opção dentro do meu jogo. Já vinha alguns objetos prontos, eu selecionava e montava a mecânica do jogo, mas não era isso que eu queria. Eu queria criar um jogo próprio, e pesquisando mais a fundo eu encontrei um canal chamado Gear Record, e quando eu encontrei esse canal começou a minha paixão por desenvolvimento de jogos. Eu tenho extrema gratidão por esse cara. Hoje o canal dele se chama Eita Nós. E olha, foi difícil achar esse canal, porque os vídeos que eles postavam antigamente estão todos não listados, que é basicamente só quem tem um link consegue ver. E fora que o nome do canal mudou também, né? Mas eu fui persistente, eu pesquisei muito no YouTube, não encontrei, fui nas minhas contas antigas, que eu tenho várias contas de Gmail, e eu loguei na que eu mais uso. E fui procurar no histórico do YouTube. E foi assim que eu acabei achando o canal Eita Nós, que na verdade era o Gear Record. Como eu tinha o link dos vídeos e ele estava como não listado, eu tive a confirmação que era exatamente o canal que eu acompanhava há um tempo atrás. Hoje em dia, se você for pesquisar sobre criação de jogos, você vai achar muitos vídeos, muitos tópicos, muitos fóruns na internet. Mas naquela época era um pouco escasso. Pelo menos uns vídeos de qualidade. E o canal Top Gear, ele ensinava a usar o Construct, e ainda estava fazendo uma série de como criar um jogo do zero, ou seja, ele estava ensinando desde as mecânicas, desde o personagem andar até ele atirar, entendeu? Como fazer o cenário, então ele ensinava tudo e eu fiz um ano de curso com esse rapaz. E na verdade não era nenhum curso, era uma série de como criar jogos no Unity 3D. Tudo que ele ensinava eu fazia. E quando eu fui publicar o meu jogo, meu pai foi e formatou o notebook dele, e eu perdi tudo. Isso me desanimou um pouco. O jogo era bem simples, tinha umas ilhas e tinha umas árvores que soltavam raio. Não faz muito sentido, mas naquela época eu achava o máximo. Pelo simples fato de eu ter perdido todo esse progresso, porque um ano é muita coisa pra você estar desenvolvendo um jogo, e ainda mais sozinho. Eu desanimei um pouco, fiquei alguns anos sem tentar desenvolver nenhum jogo, mas ainda assim eu gosto de desenvolver jogos, entendeu? E eu sempre acompanhava canais que desenvolviam jogos sozinhos. No máximo ali 3, 4 pessoas formavam um grupo para desenvolver algum jogo. E eu sempre tinha a sensação de que queria fazer o mesmo. Até que um ano ou dois depois eu descobri o Construct 2. E a ferramenta era tão simples de utilizar que acendeu a vontade de eu estar desenvolvendo jogos novamente. Apesar dela desenvolver jogos somente em 2D, a Construct 3 atualmente ela desenvolve jogos 3D, mas é um jogos 3D muito básico, que ela ainda está implementando isso. O foco dela é em jogos 2D. E naquela época só era jogos 2D, mas ainda assim abria muitas possibilidades pra mim. E fora que nessa época eu já tinha um PC que meus pais tinham me dado. Só que antes de passar eu nunca finalizei nenhum projeto, por falta de apoio ou até mesmo por falta de dinheiro. Só que ano passado algumas coisas mudaram na minha vida. Eu consegui um emprego bom e ainda tive meu amigo de infância que entrou de cabeça comigo nesse projeto. Então a gente abriu a Critsoft, nossa empresa de desenvolvimento de jogos, apps e software. Não que eu não queira ter um canal com a comunidade ativa, porque eu quero muito. Enquanto eu procurava o canal Gear Record, achei vários vídeos antigos meus, de inúmeros canais diferentes que eu tive, de inúmeros assuntos. Só que isso entra em outra história. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Como eu disse, eu já tive vários canais, desde vlog, tutorial, de Minecraft, até mesmo de calistenia. Hoje em dia a maioria desses vídeos já estão privados ou foram excluídos. E por que eu tô falando isso? Bom, por dois motivos. O primeiro é que nenhum desses canais teve muito apoio de pessoas, apenas de conhecidos, familiares, amigos, entendeu? Só que esse canal aqui não. Por estar focado na empresa, eu fiquei mais uma vez sem tempo para poder focar no canal. Tinham pessoas que eu não conhecia, mas elogiavam meus vídeos porque realmente gostavam, e não porque era algum amigo próximo meu querendo me motivar. Sempre interagiam nos vídeos e chats ao vivo. E nesse tempo que eu sumi, eu sempre que podia eu lia os comentários dos vídeos antigos. E isso veio me motivando a voltar. E quando eu vi o comentário falando que eu morri, eu achei muito engraçado. Só que assim, depois de um tempo eu fiquei muito pensativo e entrei numa reflexão
De todas as vezes que eu tentei, essa é a primeira vez que tem pessoas se importando comigo e com o meu conteúdo. E seria meio ruim da minha parte sumir sem dar nenhuma explicação. Então, para as pessoas que são inscritas nesse canal, que comentam nos meus vídeos ou simplesmente gostam do meu conteúdo, muito obrigado, de coração. Mas e agora? Qual será o futuro desse canal? Sinceramente eu não sei. Como eu disse, tem diversos motivos e empecilhos para eu continuar com esse conteúdo de antigamente. E eu queria uma opinião de vocês sobre os próximos conteúdos que eu vou postar aqui. Eu vou participar de uma Game Jam do canal Holanda, ou Holland, não sei, mas pra mim é Holanda. E pra quem não sabe o que é uma Game Jam, é basicamente uma competição de desenvolvimento de jogos. Geralmente um curto período de 4 a 7 dias, e nesse período você tem um tema para você trabalhar e desenvolver o jogo em cima disso. Então eu pensei em gravar o desenvolvimento desse jogo, como é que é o passo a passo que eu faço para desenvolver o jogo até publicar. Mas não seria nada técnico, seria algo mais descontraído conversando com vocês. Também pensei em reagir meus vídeos antigos porque, apesar de eu tomar um cuidado no que eu vou publicar na internet, ainda assim eu acabei cometendo alguns erros que muitas pessoas no comentário acharam engraçado e eu queria reagir com vocês e explicar o meu ponto de vista sobre cada erro. Aqui atrás temos o controle de volume, né? Para cima abaixa. E para baixo diminui o volume. Ou até mesmo gravar um vídeo lendo os comentários que vocês publicaram nos meus vídeos antigos e responder vocês através de um vídeo. Sinceramente eu não sei o que eu vou fazer daqui em diante, mas não tem como continuar com os conteúdos antigos. Em resumo, o futuro deste canal está na mão de vocês. E mais uma vez, muito obrigado por todos vocês que me acompanham.